Olá, gente. Então, o vídeo de hoje será uma indicação que eu vou fazer cristão, que é o dicionário Wycliffe da CPAD. Então, aqui você tem Wycliffe, dicionário, os autores e a editora aqui embaixo. Essa minha versão, a capa ela não traz nome nenhum, veja só. Entendeu? Ela vem com uma outra capazinha, mas é muito mole, é um papel bem mole. Aí essa eu joguei até fora. Lá no caso é a quarta edição de 2008. Gente, esse vídeo não é um review. Na verdade, essa obra aqui, ela foi, no caso, né, primeiro feita, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos. Primeiramente foi feita na língua inglesa, exatamente, nos Estados Unidos. Então, qual era o seu título original? Algo interessante que eu não sabia é que nos Estados Unidos esse dicionário é vendido como uma enciclopédia. Enciclopédia, na verdade, é uma obra mais completa. Ela traz imagens, ela traz fotos sobre determinada expressão que nós vamos procurar. Enquanto que o dicionário ele não assim trabalha tanto com essas questões de imagens e de fotos. Ele vai ver mais a questão das origens das palavras. O dicionário trabalha muito com isso. Não que as enciclopédias também não fazem. Porém, as enciclopédias são mais completas. Por exemplo, eu tinha até o dicionário Vine. Para quem tem um Vine sabe como é que ele trabalha, né? E quando você pega esse Wycliffe, você vai ver a diferença. Então, eu preferi ficar com o Wycliffe do que com o Vine. O Vine eu dei de presente para o meu pastor. Pra você ter uma ideia. Então, o Wycliffe traz muito mais palavras, entendeu? Como eu falei, com imagens e tudo aqui para poder explicar até melhor os termos, né? E dentro dessas pesquisas existem como se fosse, no caso, artigos, né, espalhados. Por exemplo, eu estava estudando aqui, nesses dias, a parte de manuscritos da Bíblia. Então, ele vai trabalhar primeiro do Antigo Testamento, aí você tem uma página, 2, 3, 4, 5, 6 páginas só trabalhando os manuscritos do Antigo Testamento. E você vai ter 1, 2, 3, 4. É muita coisa, gente. É muita coisa. Ele vai esmiuçar realmente o tema. E nessa pesquisa, eu achei aqui no ponto 3 sobre o Novo Testamento algo interessante. Lá nas edições do Novo Testamento. Ele conta um pouco aqui sobre isso. Então ele dá alguns pontos, né, dentro desse assunto. E no ponto B eu acho algo interessante. Ele fala o seguinte assim, ó, o ponto B é o período de reduplicação, ou seja, século 2 e 3. Durante este período, os livros do NT eram geralmente copiados muito cuidadosamente por escribas profissionais, mas às vezes de forma precipitada e imperfeita, frequentemente por causa da perseguição, é claro que nós sabemos que houve lá naquela época. Por esta razão surgiu uma multiplicidade de variantes antigas do texto. E embora os estudiosos cristãos de Alexandria, no Egito, né, tenham tentado fazer uma primeira crítica e edição do texto grego, os erros textuais despercebidos que eles herdaram, né, mas os erros não intencionais que criaram na revisão e na edição foram transmitidos para os manuscritos que mandaram redigir. Assim, surgiu a base dos problemas textuais que os estudiosos das épocas posteriores teriam de enfrentar. Então ele trata aqui primeiramente das cópias que foram feitas na região egípcia. Olha só o viés que traz a enciclopédia, né, ou o dicionário Wycliffe. Ele está tratando aqui, quando ele fala de manuscritos ou de cópias antigas, ele aborda apenas
a região egípcia. Claro que nós sabemos que hoje nós temos em mãos, ou seja, quando eu falo nós, os especialistas, né? Os museus aí, que nós temos hoje de concreto, né? de palpável, vamos assim dizer, de manuscritos antigos, são realmente da região egípcia. Isso aí não há dúvida quanto a isso. Mas como eu já disse em outros vídeos, existe uma explicação para que cópias também antigas, mais antigas até do que essas aqui, elas não são encontradas ou não foram ainda encontradas de outras regiões. Existe uma explicação, que é a questão do manuseio. Quanto mais se usa algo, mais desgastar. Por isso que nós não encontramos cópias antigas, exemplo da região bizantina. Vai dizer que foi o período de padronização, que foi dos séculos IV ao século XV. Diz o seguinte, ó, começando com Eusébio, para quem não sabe, Eusébio de Cesareia. No caso, escreveu esse livro aqui, ó, História Eclesiástica, ok? E, inclusive, é um livro que ele é publicado, né, e lançado aí pela CPAD. Então, eu tenho esse livro aqui, é um livro de história da igreja primitiva. Ele conta a história da igreja, e existe aqui histórias bíblicas do NT, e também você vai encontrar muitas histórias também pós o livro de Atos, até a época, até o século 3 e 4, que foi a época em que Eusébio viveu. Então ele trata muito isso. E no dicionário Wycliffe ele diz o seguinte, que começando com Eusébio, houve uma nova era de cópia mais cuidadosa e mais fiel do texto do NT. Claro, isso também se deve ao final, né, da perseguição romana à igreja cristã. Nós estamos aqui falando da época já de Constantino, em que, quando esse imperador ele se torna, entre aspas, cristão, com isso houve mais uma liberdade e também mais um aumento na questão de cópias e recópias de manuscritos. É por isso que ele diz aqui que houve mais um cuidado nessa época aqui de Eusébio. Mas a comparação crítica e a revisão do texto eram raras. Ao invés de crítica, houve um processo de padronização, de forma que no século VIII os tipos de texto mais antigos, ou seja, alexandrinos, cesariano e ocidental, foram padronizados e substituídos pelo texto bizantino. Isso aqui é interessante, né? Como resultado, a massa dos manuscritos do NT, ou seja, quando eu falo NT, Novo Testamento, viu, gente? Do NT, produzida entre os séculos 8 e 15, ou seja, 95% de todos os manuscritos do NT, ou seja, até a época que esse dicionário ele foi publicado. Claro que ele falta ser atualizado, né? Claro que esse número aqui ele já é até maior hoje, né? Ou seja, são em sua maioria do tipo bizantino. Então, o que ele vai dizer é que por causa da padronização que houve entre os séculos 8 e 15, né? Por causa disso, hoje se tem mais manuscritos bizantinos do que egípcios, outros textos que ele citou aqui anteriormente. Porém, para quem está estudando esse meio já, no caso, há algum tempo, vai entender de forma sutil qual o viés do dicionário Wycliffe. É o ecletismo. Então, ele vai defender, ele está defendendo aqui a linha eclética, ou seja, ele vai dizer, com outras palavras, que o melhor texto é o texto eclético, o texto crítico. E ele vai dizer que o texto bizantino só existe por causa dessa padronização, que ele nem fala aqui, mas nós sabemos que uma das desculpas dos ecléticos é que houve uma recensão luciana, ou seja, houve uma revisão e uma correção de textos antigos, ou seja, nas variantes, na região bizantina. Então, esse certo Luciano, ele pegou e fez uma revisão desses erros, e com isso ele elaborou um texto melhor, fazendo uma revisão. E com isso, desse texto houve uma padronização, ou seja, todos os outros textos que foram feitos após ele, no caso, né,
seriam padronizados, ou seja, eles seguiriam o padrão de Luciano. Por isso que existe hoje uma maioria esmagadora de manuscritos bizantinos. Porém, nós que somos majoritários, né, como eu, nós defendemos a teoria de que o texto bizantino ele existe porque Deus preservou esse texto. Eu digo assim porque o texto bizantino ele é infinitamente melhor do que o texto eclético, do que o texto crítico. E ele é melhor, ele contém menos variantes, muito menos, se nós formos comparar, é um texto mais confiável. Tanto é que Deus, ele resolveu, no caso lá no tempo da Reforma, para quem sabe, o texto que Deus ele quis preservar para que fosse traduzido as primeiras Bíblias protestantes, foi exatamente o texto bizantino, que foi o texto Receptus, que nem é o melhor texto bizantino, nós já até falamos isso, não é o melhor texto, mas é melhor do que o texto eclético. Deus quis preservar o texto bizantino, não por causa de uma recensão, não, mas é porque Deus ele vela pela sua palavra, e Deus ele quis e preservou na região bizantina um texto melhor, ok? Então, eu não concordo muito no caso aqui, com o que fala, no caso, Wycliffe aqui nesse ponto, mas não deixa de ser um bom material de pesquisa, de consulta, até mesmo para os majoritários. Ler isso daqui é muito bom, porque você vai ter como se defender, no caso aqui, você vai, lendo isso daqui, lendo um texto como esse que eu li aqui, você vai ver que a linha eclética, cara, como ela é sutil, né? Como ela é sutil. E ela está em quase todos os materiais acadêmicos disponíveis hoje no mercado aí brasileiro, principalmente brasileiro. Nós temos muito poucos materiais com viés majoritário. Então, mas algo importante de nós sabermos, nós temos que entender essas diferenças e esses pontos aqui e saber interpretar. Ok, gente? Então que Deus abençoe você. E fica aí a dica, né? Dicionário Wycliffe da CPAD. Como eu falei, existem alguns pontos que eu não concordo. Mais de 2040 páginas. Então você vai debruçar aqui com um bom material para pesquisas bíblicas. Deus abençoe em nome de Jesus.